Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite aí para quem está assistindo esse vídeo. Hoje a gente vai falar sobre integrais múltiplas aqui em regiões um pouco mais gerais do que o que a gente viu até agora, né? A gente se limitou a estudar e a calcular, né, integrais de duas e três variáveis, né, duplas e triplas, sobre retângulos e paralelepípedos retos, né, no caso das integrais triplas. A gente definiu a soma de rima para esses casos, né? E vimos o teorema de Fubini também para essas regiões aí, né? Que é o que dá a ferramenta mais, digamos assim, técnica, né? Para efetuar os cálculos mesmo e encontrar o valor da integral. Bom, aqui a gente basicamente vai ver o teorema de Fubini, só que para algumas regiões um pouco, digamos, mais gerais do que retângulos apenas, né? Primeiro, né, vamos pensar numa região limitada aqui. Imagina que você quer integrar aqui uma função de duas variáveis numa região assim, uma região D aqui que é limitada, né? Como que a gente pode definir essa integral, digamos, de uma f aqui, né? Você tem uma f de D contida em R2, por exemplo, né? Poderia ser R3 aqui também, é a mesma coisa que eu vou fazer. Você tem uma região limitada aqui, e você quer integrar f sobre essa região, né? A gente não sabe como fazer isso, por enquanto, né? Porque essa região não é um retângulo. Mas a gente pode pensar aqui no que fazer, né? Se você pegar o livro do Thomas, que é o livro que a gente mais está usando aí, ele vai definir isso essencialmente, né, basicamente, fazendo partições dessa região aqui e considerando, por exemplo, você pode considerar duas partições diferentes, né? Você particiona isso aqui em vários, você faz assim, você faz uma grade aqui, né? Com vários quadradinhos, né? Então você particiona em quadrados, mas só que vão ter certos quadrados aqui que uma parte deles, por exemplo, esse aqui, ó, uma parte dele vai estar pegando um pedaço da figura e outra parte vai estar pegando o lado de fora. Então você pode considerar a partição que despreza esses quadradinhos aqui, esses retângulozinhos que tem interseção com o lado de fora, né? E você pode considerar também todos os retângulos, inclusive esses que têm interseção com o lado de fora, mas desde que tenha alguma interseção com a própria região, né? Esse aqui, por exemplo, você ia desprezar, né? Porque não tem interseção nenhuma com a região, mas... E aí você pode definir, digamos, essas duas integrais, como se fosse uma integral superior e uma inferior, algo desse tipo assim, né? Mas o ponto é que quando você passa o limite, se a função for contínua nessa região e tudo mais, essas duas integrais vão coincidir, então tanto faz qual das duas você escolhe, né? Um outro jeito que eu vou fazer com vocês aqui, apesar de ser um pouco falho para o nosso contexto, esse jeito que eu vou fazer, ele funciona, tá? Eu explico. Que é o seguinte, a gente pode definir essa integral aqui como sendo basicamente o seguinte, né? Vai ser a integral sobre um retângulo aqui de uma função g de xy dA, né? Onde, como eu estou falando de uma região limitada, né? Esse retângulo aqui vai estar contido, vai conter, melhor dizendo, vai conter o D, né? Ou seja, eu vou desenhar aqui de novo, né? Eu estou com essa região D aqui, né? Aqui. Se ela é limitada, eu consigo um retângulo que contém ela, né? Certo? R aqui, né? Então, digamos aqui, ele é um retângulo AB, CD aqui, né? Então, existe esse retângulo, eu pego qualquer um desses, né, que satisfaz isso, né, que o D está contido nele, e defino a G aqui da seguinte maneira, G de xy é igual à própria F
de xy no D e é igual a zero em R menos D, né? Ou seja, quando você olha pontos aqui fora dessa região, isso aqui é igual a zero, né? Então essa é uma maneira, né, de definir essa integral. Aí você pode me questionar, mas essa G aí pode não ser contínua, né? Se a F não zera ali naquela nessa fronteira desse domínio e tal, é verdade, né? Realmente teríamos que entrar nessa sutileza aqui, ver quais as condições para que isso funcione bem e tal. E a gente está trabalhando normalmente com funções contínuas e tudo mais. Mas aí eu não quero entrar nisso. O que eu quero fazer é o seguinte: vocês vão perceber que eu meio que vou desprezar essa parte de fora aí. Eu vou estar preocupado só com o domínio de fato. Estou fazendo isso aqui mais para nos ajudar a entender como integrar sobre essa região D aí, né? Então a ideia é a seguinte, ó. Digamos que, então vamos pensar numa região específica. A gente vai chamar esse tipo de região de tipo 1. Tipo 1. Primeiro tipo de região que a gente pode ter, que é uma região assim. Você tem aqui uma função, digamos, g1 de x, e você tem uma outra função aqui, uma g2 de x. E aí você está olhando, você quer olhar para a região D, aqui as duas definidas no intervalo AB, tá? E você quer olhar para a região D, que é justamente a região entre essas duas curvas conhecidas, né? Então aqui você tem uma paredinha reta, digamos assim, né? Aqui você poderia pensar nessa G assim, se fosse possível dividir essa G assim em duas partes, onde essas duas são funções. Nesse caso aqui não dá, né? Porque esse pedacinho aqui você ia perder você não tinha como ser função, né? Porque você ia ter duas imagens aqui, né? Mas muitas regiões dá para dividir desse jeito aqui. Uma parte de cima que é uma função de alguma coisa, e uma parte de baixo que é uma função de alguma coisa. Por exemplo, o círculo, né? Você pegar o círculo aqui, você consegue dividir ele no meio. Aqui em cima vai ser, sei lá, se é um círculo centrado na origem, aqui em cima vai ser a raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado, né? Seria a sua g2 de x, e a sua g1 de x seria menos raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado, certo? Então é isso, né? Basicamente, muitas regiões dá para fazer isso, né? E é um tipo de região que dá para a gente pensar em como integrar ela. O que a gente pode fazer? A gente pode pegar um retângulo aqui, deixa eu pegar de outra cor. Vou pegar esse retângulo vermelho aqui, ó, que contém a região. Esse é o retângulo R, né? Igual a AB, CD. Suponho que aqui é o C e aqui é o D. Y e X. Então a gente pega essa regiãozinha R aí, né, esse retângulo R, e faz o seguinte. A gente define a integral, né, da função como sendo justamente a integral de uma função g que é dada por isso daqui, né, dentro desse R aí, dentro desse retângulo R, né. Mas o que acontece? Quando você... Vamos escrever isso, né? Eu vou escrever isso aqui, ó. A integral de uma função f qualquer de xy sobre essa região D, dA vai ser igual a quê? A integral de... Aí eu já vou usar o Fubini pro retângulo, né? De A até B, integral de C até D, de G de xy, onde G é aquela função que a gente definiu ali atrás. dy dx. Mas olha só o que acontece. Quando eu integro, vamos colocar assim, A até B, eu posso integrar aqui, ó, esse pedaço da integral, que é integral em y, eu posso integrar de C até G1 de x, de G de xy, que seria integrar nessa regiãozinha aqui, ó, que está para baixo dessa curva, para cima do C, né, e para baixo dessa curva, né, e posso somar isso aqui, vamos colocar aqui dy, né,
somar isso aqui com a integral de g1 de x até g2 de x, que seria g de xy, mas lembra, quando você está integrando aqui entre essa curva e essa, você está dentro da região D, do jeito que eu defini essa região D aqui. E a g coincide com a f dentro dessa região D. Então eu posso escrever isso aqui assim, ó, f de xy, dy, né? Mais a integral de g2 de x até d, né, de g de xy, dy. Então aqui dx aqui fora, né? Então veja, esse pedaço aqui evidentemente é zero, né? E esse aqui também. Por quê? Porque eu estou integrando dentro dessa região onde, por definição, a g é nula, né? Então o que eu posso fazer aqui? Eu posso, evidentemente, eliminar esses termos e eu vou ter a seguinte expressão: integral de a até b, integral de g1 de x até g2 de x, f de xy, dy dx. Né? Então, a integral sobre uma região desse tipo, né, que é uma região assim, né, onde d é igual aos pontos xy, tal que o seu x está variando entre um a e um b aqui, e o y ele está variando entre uma g1 de x e uma g2 de x, né? Você pode integrar sobre essa região fazendo essa integral iterada aqui, digamos, né? Mas com o intervalo de integração sendo uma função de x, né? Essa é a ideia aqui. Então a gente já conseguiu definir aqui uma integral numa região mais geral do que digamos, um retângulo, né? Deixa eu fazer um exemplo disso aqui. Deixa eu ver aqui, deixa eu pegar um exemplo aqui rapidinho. Por exemplo aqui, se a gente considerar a seguinte região, vamos resolver a seguinte integral, integral sobre d de, pegar uma simples aqui, 2y dA, onde o d aqui é uma região daquele tipo ali, ou seja, uma coisa do tipo assim, xy, com o x entre, aqui no caso, menos 1 e 1, né? E y entre 2x quadrado e 1 mais x quadrado. Como é que a gente monta essa integral, então, nessa região? Você pode até tentar esboçar essa região aí, né? Só um minutinho. Voltando aqui, pessoal, tive que dar uma paradinha aqui. Então, a gente usa esse resultado, né? Como que fica, então, essa integral sobre d dessa função aí, né? De x mais 2y dA. Pelo que a gente acabou de ver, vai ser a integral de menos 1 até 1, né? Integral de 2x quadrado até 1 mais x quadrado, 1 mais x quadrado, x mais 2y dA. Eu tinha falado que eu ia esboçar a região, né? Até esqueci aqui que vamos pensar como é que é o esboço dessa região daqui um pouco, apesar de que, como a região já foi dada do jeito que a gente sabe como resolver a integral, isso é desnecessário para resolver a integral, né? Esboçar a região ela é interessante, mas quando é descrito em palavras, né, qual que é a região, e aí você precisa ver, por exemplo, o que está embaixo, de onde até onde você está integrando, né? Porque você fala, está entre tais curvas, mas qual que está em cima e qual que está embaixo, aí isso vai implicar nessa ordem aqui de integração, né? Mas enfim, depois a gente entra nisso aqui. Então, dy dx, né? Deixa eu colocar aqui no cantinho, né? Como é que seria o esboço dessa região aqui? Vamos fazer pequenininho aqui. Vai ser uma coisa assim, ó. 2x quadrado vai ser algo aqui assim, né? Assim, né? Sei lá.
Eu vou desenhar mal feito aqui, sem colocar escala, só para a gente visualizar mais ou menos qual que é a região, tá? E 1 mais x quadrado vai ser uma coisa que começa aqui no 1, né, quando x igual a 0, e faz algo assim, né? Então vai ser algo mais ou menos assim, né? Sei lá. Essa interseção aqui tem como você descobrir exatamente qual é, né? Que vai ser justamente no x, isso 2x quadrado é igual a 1 mais x quando aqui ó, 1 mais x quadrado é igual a 2x quadrado, se somente se 1 é igual a x quadrado, né? Então vai ser justamente no x igual a mais ou menos 1 aqui, menos 1, 1, né? Então realmente eu estou pegando toda, porque você poderia colocar o x entre menos meio e meio, né? Então aí você não ia pegar essa pontinha toda, você ia pegar só essa região aqui, né? Só essa região aqui, né? Mas como o x está entre menos 1 e 1, é justamente até a interseção das duas aqui, né? Pega tudo, né? Então seria mais ou menos isso aqui, essa região, né, que a gente está integrando. Mas isso aqui, para o exercício em si, não é importante, né? Só para vocês visualizarem mesmo. Em outros exercícios você vai ter que fazer esse esboço para enxergar qual função que está em cima aqui, x quadrado mais 1, e qual que está embaixo, 2x quadrado. Mas seguindo aqui a resolução, o que a gente faz agora? Do jeito que a gente fazia antes, né? Isso aqui é igual a integral de menos 1 até 1. Você integra essa função com relação a y, né? Então vai ficar x, y mais y ao quadrado, variando de 2x quadrado até 1 mais x quadrado dx, né? Isso aqui vai ser integral de menos 1 até 1 de x vezes 1 mais x quadrado mais 1 mais x quadrado ao quadrado menos x vezes 2x quadrado, então vai ficar 2x ao cubo menos 2x quadrado ao quadrado, né, dx. Né? Então aqui vai dar um polinômio, eu não vou continuar fazendo essa conta aqui, vou deixar para vocês, né? Sei lá, se você continuar aqui vai dar menos 1 até 1, aqui vai dar x ao cubo com menos 2x ao cubo, eu sei que vai aparecer aqui um x ao cubo, né? Aqui vai ficar, vai aparecer o quadrado desse 1 aqui, vai aparecer 1 aqui, né? Vai aparecer x vezes 1, então vai aparecer x aqui, né? Aqui vai aparecer 2x quadrado, né? Que é 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então mais 2x quadrado. Bom, então aqui era o cubo, né, que eu tinha feito, menos x ao cubo, né, e aí ainda vai aparecer um x à quarta menos 4x à quarta, então vai aparecer menos 3x à quarta, né, eu fiz a conta muito direto aqui, né, pode ser que eu tenha errado, deixa eu ver se está certinho aqui, eu acho que é isso mesmo, tá certinho. Enfim, se você continuar fazendo essas contas aqui, você vai chegar em 32, aí é coisa simples, né? Vocês já sabem fazer isso. Vai chegar em 32 sobre 15, né? Então é integrar polinômio aqui, daqui para frente, né? O primeiro aqui, a integral vai dar x, o segundo vai dar x quadrado sobre 2, o terceiro 2x ao cubo sobre 3, então continua fazendo essa conta aí, depois avalia no intervalo 1, menos 1, 1, e aí você vai chegar em 32 sobre 15, né? Se eu fiz a conta corretamente aqui. Então é isso, você acaba caindo no integral real, né? E veja que isso acontece justamente porque você está olhando para essa variação aqui em x, né? Então quando você aplica nesse intervalo aqui, você fica com uma função de x, depois o problema é integrar uma função real, né, de x num determinado intervalo, né? Eu não vou fazer nenhum exemplo, mas só quero fazer mais um comentário aqui, que isso poderia ser feito também, né, que é o que a gente chama de região do tipo 2, se você tivesse o contrário aqui, ó. Vamos supor que você tem duas funções aqui, sei lá, uma g1 de y agora, né, então x é igual a g1 de y,
é uma função, está invertido aqui, né? Uma função de y e não uma função de x, né? E aqui x igual a g2 de y. E você pode estar querendo integrar aqui sobre essa região aqui, ó. Essa região aqui, onde que é o CD, por exemplo. Ou seja, você tem uma região desse tipo aqui, ó, d igual a xy, tal que o x está variando entre o g1 de y e g2 de y, e o y está variando entre c e d, né? Entre c e d. Perfeito? Como é que você resolve essa integral? Análogo ao que a gente fez ali, né? E para justificar isso é a mesma justificativa, essencialmente, né? Você só fica invertido aqui os eixos. Então, vai ser assim, ó, integral de qualquer função que seja que f de x, y, dA, sobre essa região D, vai ser igual a quê? A integral de C até D, né? E a integral de G1 de Y até G2 de Y, que é onde está variando o x aqui, né? De f de xy dx dy. Certo? Então, eu vou deixar para vocês fazerem algum exercício aí sobre esse análogo, né, ao que a gente fez antes. E tem até um exemplo aí na nota de estudo que eu liberei para vocês sobre isso, né? Inclusive de uma região assim, ó, que ela pode ser escrita como um triângulo assim, ó. Mais ou menos assim. Então, você pode pensar nesse triângulo aqui como uma região do tipo 1 ou 2, né? Isso aqui seria a região do tipo 2, né? Que eu estou chamando do tipo 2, só para facilitar a nossa terminologia aqui, né? Você pode pensar no x variando daqui até essa paredezinha aqui, que você pode olhar como uma função, sei lá, eu não sei exatamente qual que era aqui, você pode olhar como uma função de x, sei lá, ax mais b, ou você pode olhar como uma função de y também, né? X igual a y menos b dividido por a. Né? Então, você pode olhar o x como uma função de y, ou seja, isso como uma função do tipo 2. Né? O x está variando, sei lá, daqui, vamos supor que é 1, né? De 1 até essa parede que é y menos b sobre 2, digamos. Né? Ou você pode olhar assim também, né? Como uma região do tipo 1, que é o y que está variando de 1 até o ax mais b, digamos. Né? Então tem duas formas, quando é um triângulo assim, dá para olhar o triângulo como uma região do tipo 1 ou 2, né? E o resultado evidentemente vai ser o mesmo, né? É uma questão de escolha. Então eu fiz como exemplo esse triângulo como uma região do tipo 2, né? Para exemplificar esse caso aqui. E aí num próximo vídeo aí, eu vou deixar para um próximo vídeo, eu vou fazer alguns exemplos e explicar como é que fica isso para funções de 3 variáveis. Dá para fazer a mesma coisa, né? Aí você vai ter 3 tipos possíveis de região, justamente porque você tem 3 eixos, né? Quando você olha cada eixo variando em função dos outros dois, digamos assim, aí você tem um tipo de região, né? Então a gente tem 3 outros tipos de regiões que não são os paralelepípedos, né? Digamos assim, e nas quais a gente vai conseguir integrar também usando essa estratégia aqui que a gente usou para funções de 2 variáveis. Mas aí eu vou deixar para um próximo vídeo para esse não ficar muito longo. Então, bons estudos aí e até a próxima.